A história se passa numa fábrica de frango em Illinois, onde um frango suspeito de estar doente é usado para fazer nuggets. Por azar, esse lote contaminado vai parar na escola local, onde uma aluna chamada Shelley acaba pegando um pedaço. Enquanto isso, temos o Clint, um escritor de Nova York que não teve muito sucesso até agora. Ele volta para sua cidade natal em Fort Chicken, Illinois, com sua mãe, que não acredita muito no potencial dele. Para impressioná-la, Clint aceita um trabalho como professor substituto na escola primária. No primeiro dia, o segurança da escola, Rick, tenta comprar os BOzinho dele, mas Clint não tem nada para vender. E para complicar ainda mais, ele fica preso no estacionamento pelo professor de educação física, Wade. Quando finalmente sai do carro, descobre que alguém escreveu algo obsceno na janela. Dando uma olhada pela escola, ele percebe que tem muitos alunos bagunceiros. Alguns até falam palavrões. No escritório, ele conhece o vice-diretor Sims, que pega o telefone de Clint porque na escola não é permitido usar celular, nem para professores, nem para alunos. Sims acha que é melhor as crianças brincarem lá fora em vez de ficarem grudadas nos celulares o tempo todo, querendo que elas sintam como era antes da internet. Quando Sims está prestes a entregar um mapa para ele, Clint não aceita, dizendo que costumava estudar na escola primária. Quando entra na sala dos professores, ele tem um pouco de dificuldade em se enturmar por causa das personalidades estranhas deles. Uma das professoras, Rebecca, tem um botão que chama a polícia se alguém encostar nela de forma inadequada. Wade, o professor de educação física, nem dá muita atenção para ele. E Doug, o professor de educação sexual, não sabe muito bem como se comunicar com as pessoas. Tem também o Tracy, que parece cortar para o outro lado, mas Clint não liga para isso e vai direto falar com Lucy, uma das professoras com quem estudou. Quando Clint começa a conversar com Lucy, Wade se junta à conversa. Eles começam a conversar sobre o livro que Clint está escrevendo, que é sobre um homem que compra um barco assombrado. Mas Wade nota que parece com outros livros que já foram feitos. Depois, Lucy acompanha Clint até sua sala de aula, onde ele fala que Wade é bobo. Mas Lucy sorri, dizendo que Wade é seu namorado. Na sala de aula, Patriot e seu amigo, Dink, riem de Shelley por causa das bolhas em seu rosto causadas pelos pedaços de frango. Quando a aula começa, Clint tenta se conectar com os alunos, mas Patriot começa a rir dele. Além disso, Patriot ainda está mexendo no celular. Quando Clint tenta adverti-lo, Patriot ameaça dizer que Clint o estava tocando de forma errada. Ele percebe que Patriot foi quem escreveu em seu carro, então decide ignorar. Clint tenta continuar a aula da melhor maneira possível, mesmo com as distrações, fazendo-os ler o rascunho de sua história. Calvin levanta a mão para se oferecer voluntariamente, e enquanto está lendo, Patriot volta a incomodar Shelley. Mas quando ele puxa as tranças dela, ele acaba arrancando a pele junto. Logo, Shelley se vira para lutar com Patriot e morde seu rosto. Clint corre para separar a briga e é arranhado por Shelley. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama Cooties, em português, Infectados. É um filme que mistura ação, terror e comédia. O filme é bacana e o final fiquei com cara de paisagem, por isso metralha o dedo no like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ser avisado de novos resumos. Quando Shelley foge, Clint leva Patriot para a enfermaria. Enquanto isso, Rick finalmente consegue seus cogumelos e os come em seu carro. Durante o recreio, Clint volta à sala dos professores e conta a Lucy o que aconteceu. Por outro lado, Dink enfrenta Shelley por ter atacado Patriot, mas Shelley também o ataca. Wade percebe a atmosfera entre Clint e Lucy na quadra de basquete e começa a ficar irritado. Então, Rick vê que uma das crianças doentes começou a comer um guarda da escola. Mesmo com Wade por perto, ele não percebe a terrível cena acontecendo. Rick telefona para Sims para contar o que aconteceu, mas ele está confuso por causa dos cogumelos que consumiu. Mesmo assim, Sims decide ir lá fora checar, mas quando ele sai, as crianças começam a atacá-lo. Enquanto isso, Patriot está ficando selvagem e entra sorrateiramente no escritório do diretor. Na sala dos professores, todos ficam assustados ao ver a cena. Rebecca aperta o botão para chamar a polícia. Finalmente, Wade percebe as crianças doentes e corre para dentro da escola, conseguindo trancá-las do lado de fora. Enquanto isso, Patriot danifica as linhas telefônicas no escritório. Pouco depois, Dave, o xerife local, chega, mas é mordido quando tenta alcançar as crianças.
Ele parte imediatamente, mas uma das crianças está escondida em seu carro e o ataca. Vendo que o policial não foi útil, Wade decide assumir o controle da situação, mas é emboscado por Patriot. Clint cai depois de ser atacado por Patriot, e Rebecca usa um spray que, ao invés de arder os olhos do zumbi, acaba ardendo do Clint. Patriot ataca outro professor, que acaba ficando preso dentro do armário. Os outros professores aproveitam para fugir enquanto isso, e Wade lidera o grupo. Um dos professores tenta fugir da escola e acaba sendo devorado pelos zumbis. Eles encontram Calvin, que está bem, sem estar afetado pelo vírus. Decidem levar Calvin com eles. Encontram um lugar seguro para se esconder, mesmo com Shelley os seguindo. Patriot deixa os outros alunos infectados entrarem no prédio. Enquanto os professores estão tentando descobrir o que os alunos têm, Calvin avisa que os alunos têm cutis. Em português significa piolhos. Mas ninguém leva a sério, exceto Doug, que percebe que Calvin está certo. Ele começa a verificar as bolhas de Shelley, mas ela foge rapidamente. Wade sugere que fujam com seus carros, mas Clint insiste que devem ir ao escritório do diretor para pegar o telefone e pedir ajuda. Enquanto isso, o Patriot começa a quebrar os telefones no escritório, um de cada vez. Com os dois lados brigando, Lucy intervém para parar a briga. Ela sugere que esperem até às 3 horas, quando os pais chegam para buscar os filhos. Então, vão subir no telhado para pedir ajuda. De repente, Lucy vê o arranhão em Clint, feito por Shelley. Então, Wade o coloca em uma sala para ficar isolado. Mas Doug entra com Clint para ver a infecção. Clint está infectado, mas de uma forma diferente das crianças. Parece que, embora Clint tenha sintomas de gripe, não há risco de ele ficar violento por enquanto. Quando perguntam como Doug sabe disso, ele mostra suas mãos, dizendo que examinou os fluidos de Clint. Depois de esperar um pouco, logo são 3 horas. Os professores com Calvin vão ao telhado pedir ajuda a um pai que acabou de chegar. No entanto, a mãe estava muito ocupada com o celular para perceber o que estava acontecendo. Além disso, seu filho Racer entra no carro e começa a machucar seu irmão mais novo e, logo depois, sua mãe. De repente, Tracy é agarrado por uma das crianças, Tamra, mas descobre-se que ela não está doente. Depois que as outras crianças notam eles, o grupo corre para dentro e se esconde no ginásio. Dink consegue pegar Doug, então Wade pega um extintor de incêndio e o acerta. Enquanto isso, Lucy tenta acalmar as duas crianças, dizendo que tudo ficará bem desde que não tenham sido mordidas ou arranhadas, mas Tamra mostra um arranhão nas costas. Sendo assim, Lucy a leva ao banheiro para ficar sozinha. Depois do ocorrido, Doug começa a examinar Dink para entender o que está acontecendo. Enquanto isso, Rick ainda está dentro do seu carro, ainda sentindo os efeitos dos cogumelos que comeu. Apesar de toda a confusão, Lucy confronta Wade sobre o relacionamento deles porque ele está com ciúmes de Clint. Descobre-se que Wade planejava pedir Lucy em casamento, mas hesitou quando a viu sorrindo com Clint. Depois, Doug termina sua investigação e conta para todos o que descobriu. Descobre-se que pode ser um vírus em que as crianças já estão começando a se decompor, apesar de ainda conseguirem fazer outras coisas. Então, tecnicamente, não são mais humanas. Então, Lucy diz que Clint e Tamra não mudaram mesmo depois de serem arranhados. Aí, Doug fala que só afeta quem ainda não passou da fase da puberdade. De repente, as luzes apagam, porque Patriot desliga os interruptores. Os professores, preocupados, olham para Calvin e o veem dormindo. Acontece que Calvin tem diabetes e precisa de algo doce para comer. Eles ouvem barulhos nas paredes e começam a ficar com medo porque a porta está abrindo. Enquanto estão assustados, Lucy diz a Wade que não pode casar com ele. De repente, as portas se abrem e é só o zelador, Sr. Hatashi. Mas as crianças infectadas entram correndo no ginásio e seguem o zelador até a sala das caldeiras. Lucy quer alimentar Calvin primeiro, mas o Sr. Hatashi também não tem nada doce. Agora no rádio estão dizendo que é para todo mundo sair logo da cidade, então eles percebem que ninguém mais vai vir ajudar. Clint, vendo que não tem muita escolha, resolve agir. Eles decidem usar os tubos para se mexer, primeiro para conseguir um lanche para o Calvin na máquina de comida, depois pegar as chaves do caminhão do Wade na sala dos professores. Só que, como Clint é o menor, ele é quem tem que fazer isso. Antes de sair, ele deixa a bolsa com Tracy e a Tamra dá um negócio para piolho nele. Enquanto ele vai pelos tubos, os outros professores falam com ele pelo rádio. Em vez de dar uma força, o Wade só fica brigando.
Aí a Lucy, cansada disso, começa a gritar antes de ir atrás do Clint pelos tubos. Depois de um tempo, eles chegam na sala dos professores e o Clint tenta pegar um lanche. Enquanto isso, a Lucy pega as chaves do Wade antes de tentar pegar um telefone no escritório, mas não consegue, já que todos os telefones foram quebrados. Quando o Clint fica sozinho, ele não consegue pegar o lanche porque a máquina não aceita o dinheiro. De repente, um menino que parecia um zumbi aparece pedalando uma bicicleta, então Clint se esconde perto da máquina. Mas do nada, a máquina de venda automática começa a funcionar. O barulho alerta o menino, que começa a gritar, o que faz o Patriot escutar. Patriot está correndo em direção a Clint, mas ele não volta para os dutos até conseguir uma comida. Logo, Lucy e Clint começam a se arrastar de volta, mas como o Patriot está chegando perto, Clint apenas joga a comida na direção do grupo pelo tubo antes de seguir por outro caminho. Lucy e Clint chegam a uma sala diferente e prendem os meninos zumbis nos dutos. Por causa disso, os zumbis vão na direção do grupo, então Clint os avisa. Com sucesso, eles conseguem se trancar. Mas Tracy começa a entrar em pânico porque isso significa que estão presos. Enquanto Clint e Lucy estão trancados juntos, eles começam a ter conversas mais sérias. Clint confessa que queria ver Lucy, por isso voltou para Illinois. Além disso, ele admite que ainda não é um escritor, mas sim um professor de primeira série em Nova York. Por causa de estarem se gostando mais, os dois se beijam, mas logo depois se arrependem. Enquanto conversavam, Clint tem uma ideia nova. Enquanto isso, os outros professores falam sobre o que querem fazer na vida. Pouco tempo depois, Lucy fala com o grupo pelo rádio e Wade responde. Ele pede desculpas para Lucy por ter agido mal, dizendo que estava com ciúmes de Clint porque ele é muito conhecido em Nova York, enquanto Wade é só um professor de educação física. Depois disso, Clint fala sobre os momentos em que falhou e promete apoiar o relacionamento dos dois. Em seguida, Clint diz que tem um plano para dar remédios para os zumbis. Então, Clint e Lucy fazem exatamente isso. Enquanto isso, Wade começa a liderar o grupo para encontrar coisas que possam usar para se defender. Clint conta o resto do plano para o grupo, sem saber que outros estão ouvindo pelo rádio, como o Rick e o Patriot. Por fim, quando os zumbis estão dormindo com remédio, todos se encontram no corredor para ir até o caminhão de Wade. No começo, tudo está bem, mas depois as crianças que viraram zumbis começam a atacar uma por uma. Wade as afasta jogando bolas de beisebol. Quando saem, não percebem que o Sr. Hatat fica para trás para lutar contra as crianças zumbis que estão se aproximando. Enquanto isso, o resto do pessoal enfrenta as crianças zumbis que estão atacando do lado de fora. Conseguem chegar até o caminhão, mas Wade se sacrifica para segurar as crianças enquanto o resto foge. Ele passa as chaves para Clint, mas Lucy não quer deixar Wade sozinho. Clint a segura enquanto assistem Wade ser dominado pelas crianças zumbis. Sem outra opção, eles o deixam para trás. No caminho, não percebem que o Patriot está subindo no teto do caminhão depois de se esconder na parte de trás. Quando Clint vê que estão quase sem gasolina, Patriot agarra Clint pela janela. Clint freia bruscamente para jogá-lo para fora. Sem hesitar, Clint dá ré e esmaga o Patriot contra uma árvore. Quando voltaram a dirigir, chegaram numa cidade perto chamada Danville. Só que, fica surpreso, ela tá toda abandonada. Eles ficaram sem gasolina, então tiveram que sair do carro. Numa loja de eletrônicos ali perto, viram nas notícias sobre a doença que está se espalhando pelo mundo inteiro, virando uma epidemia. Falaram que começou numa fábrica chamada Fort Chicken. Doug teve uma ideia. Se conseguissem um dos nuggets infectado, talvez ele conseguisse fazer uma vacina. De repente, viram um monte de crianças zumbis vindo na direção deles. Aí correram para o prédio mais próximo, um parquinho. Lá dentro, viram que tinha rolado uma festa e que serviram os nuggets infectados. Doug pegou um para investigar. Ficaram encurralados pelas crianças zumbis, sem saída. Aí, Wade apareceu com o Sr. Hatat para salvá-los. Wade disse para entrarem na van enquanto ele distraía as crianças com um spray. Quando saíram, bloquearam as crianças no parquinho. Eles entraram na van, dirigida pelo Rick, que ainda estava viajando nos cogumelos. Clint viu que Wade usava água para deter as crianças, mas disse que não ia funcionar. Mas na verdade era gasolina. Então, Wade tacou fogo no prédio depois que todo mundo saiu.
e o filme acaba com ele seguindo por aí sem rumo para se proteger. Ei, qual a nota você dá para esse filme? Inscreva no comentário e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então, até a próxima!